Pastor, irmãos, falar como um grande amigo meu. Você está feliz? Amém? Estamos à presença do Senhor. Ele nos proporciona a condição de nós o adorarmos em espírito e em verdade, se abrirmos os nossos corações e nos colocarmos na sua presença. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens desse mês, nesta jornada no Espírito Santo, Deus que habita em nós. E hoje nós vamos falar de um tema sensível, sobre os pecados contra o Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 25. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Amém? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sede meus imitadores, como filhos amados. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e glorificamos a ti, Senhor. Cremos que o Senhor move o teu Espírito sobre o teu povo, Senhor, e recebe a nossa adoração. Por isso, Senhor, nos colocamos em Tua presença neste momento em torno da Tua palavra. Fala poderosamente aos nossos corações. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração por essa palavra, ao momento em que estudei e preparei para isso, que o Senhor também continue falando ao meu coração, ao coração desta igreja, Senhor, e nos edificando com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Irmãos, nós estamos num sábado muito especial. Além de estarmos aqui, todos que aqui estão, né, aqui dentro do templo, nós temos ali ao fundo no salão o relógio de oração que começou às 8 da manhã e vai seguir às 9, né? Às 9 e vai seguir até o final do dia, né? Agora são as crianças e os jovens que estão lá, então tem no grupo de avisos da igreja a sequência, então talvez exista alguma movimentação de alguns, dependendo do horário, para que possam se dirigir ali no fundo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, em sua igreja, abaixo do seu templo, do seu púlpito, na igreja dele tinha uma sala de oração. E quando ele estava pregando, anunciando a palavra, e ele sentia que não estava tendo a resposta, né, a presença, a manifestação do Espírito Santo, ele batia no chão para que o pessoal ali embaixo intensificasse a oração. E era assim que milhares de pessoas foram ganhas, alcançadas naquele lugar, naquele momento, naquela época do avivamento. A oração é a chave do avivamento, irmãos. A oração é o que nos conduz mais próximo de Deus. Nós podemos nos auto-iludir, nós podemos enganar os outros por qualquer outra disciplina espiritual, mas não tem como mentir da nossa verdadeira saúde espiritual, senão na nossa vida de oração. Começando a falar sobre pecado contra o Espírito Santo, tendo como base o versículo 30 desse trecho longo que eu li com os irmãos, mas o versículo 30 diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, a gente viu isso na semana passada. Quem é o Espírito Santo? Pastor Elias nos trouxe uma mensagem
poderosa na unção, no conhecimento. Eu não estava aqui, mas assisti e gostaria de ter estado aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou poderosamente à igreja no sábado passado. Nós continuamos nessa série de lições, de mensagens, aliás, que nos traz lições para a nossa vida espiritual, porque entendendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa das três da triunidade divina, junto com o Pai, junto com o Filho, o Verbo, ele se torna os três, a triunidade divina que nós rendemos as nossas vidas e nos colocamos à presença. Ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem emoções. É isso que o torna uma pessoa. Se nós entrarmos muito no detalhe teológico a respeito da triunidade e do que é uma pessoa divina, do que é uma pessoa humana, nós podemos ficar aqui a tarde inteira. Mas simplesmente entendemos que ele é uma pessoa e não uma força, não é um poder, não é algo abstrato, mas é algo que você pode se dirigir a ele e ele se dirige a você. Porque antes de você descobrir o Espírito Santo, ele se revela a você. Nós temos essa certeza. E Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 30, ele afirma que ele pode ser entristecido. Ele pode ser ressentido, ele pode ser ofendido, porque essa palavra de não entristeçam o Espírito Santo, ela pode trazer também essa conotação, de ser ofendido, de ser ressentido, de ser entristecido, de ser frustrado, decepcionado. Então nós, irmãos, podemos entristecer o Espírito Santo, porque existe aqui quase que uma recomendação e uma ordem para nós. Dentre todas as ordens que aqui tem em Efésios, a carta de Efésios, ela começa com um conteúdo onde ele vai falar sobre a pessoa de Cristo Jesus, ele vai falar sobre a nossa identidade e a grandeza da salvação. Já do capítulo 4 para o capítulo 5, ele vai mostrando o quanto que a salvação ela se torna prática. Quando você vai entrar no capítulo 5, vai falar da família, vai falar das relações de trabalho, vai falar das relações interpessoais, mas aqui nesse texto ele dá várias orientações para nós. E a Bíblia ela confirma essa verdade não só aqui, pelo fato de que nós não podemos entristecer uma coisa, nós não podemos entristecer uma energia, nós não podemos entristecer ou ofender um poder. Existe o poder do Espírito Santo, existe a unção do Espírito Santo, mas é concedida, é distribuído os dons do Espírito Santo através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Está claro que o Espírito Santo é uma pessoa, ele intercede por nós, como diz em Romanos 8:27, que diz que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele também ama, recomendo aos irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 5, versículo 5, ainda vai afirmar que se nós temos ou recebemos o amor de Deus é derramado em nossos corações abundantemente por meio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que traz para nós. Ele tem vontade, ele tem decisões, determinações. Ele decide soberanamente sobre a distribuição dos dons, como nós vemos em Romanos, aliás, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que vai dizer que todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um, conforme quer. Diante disso, irmãos, nós precisamos então entender que, sendo o Espírito Santo alguém que nós podemos entristecer, que nós podemos decepcionar, que nós podemos ofender, que nós podemos blasfemar contra ele, porque é uma pessoa. O que temos então
da palavra de Deus, principalmente através de Efésios, no capítulo 4, as instruções para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Nós precisamos compreender que é possível que eu e você, sem perceber, até entristeçamos o Espírito Santo, sem ter consciência disso. Em algum momento podemos entristecer o Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu já entristeci a minha esposa, sem perceber. E se ela não falasse, eu não saberia, porque para mim estava tudo certo, estava tudo normal. Eu já entristeci com companheiros de trabalho, já ofendi pessoas sem perceber. Se essa pessoa não se revelasse, não mostrasse aquilo, não falasse, não se pronunciasse, ou não tivesse informação disso, para mim estava tudo certo. Eu já frustrei muitas pessoas, já decepcionei muitas pessoas, já ofendi muitas pessoas, já deixei pessoas ressentidas. E boa parte dessas vezes não foi intencional. Ninguém quer ofender o outro, amém? Ninguém faz de propósito. Ninguém quer entristecer o outro, mas acontece. E como fazer quando isso acontece? A resposta está no próprio contexto que nós temos aqui de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. E nós entristecemos o Espírito Santo. Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Senão quando nós praticamos pecados que rompem a nossa comunhão com Deus e ferem o próximo. Nós entendemos aqui que ele vai falar do capítulo 1, dizendo a respeito das bênçãos espirituais em Cristo. Ele vai falar da transformação do pecado para a salvação pela graça. Ele vai mostrar a unidade da salvação e a universalidade dele em Cristo Jesus, em que judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo, a vocação dos discípulos. Ele vai falar da unidade da fé, do ministério dos santos, da igreja. No capítulo 4 começa a falar da nossa nova natureza em Cristo Jesus, do novo nascimento. E ele chama a atenção no versículo 17 para que nós não vivamos como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas nós possamos ter um entendimento, não possamos ter um entendimento obscurecido, separados da vida de Cristo Jesus, porque nós aprendemos em Cristo. Nós falamos na escola bíblica sobre discipulado. Então nós entristecemos o Espírito Santo, e ali no capítulo 4, a partir do versículo 25, vai dizer que quando nós cometemos ou proferimos ou temos a prática da mentira. No versículo 26 vai falar quando nós temos uma ira descontrolada. Nós podemos ser irritados, a raiva é um dos sentimentos que muito está associado ao senso de justiça, ao senso de proteção, ao senso de retidão. Sabia disso? Você fica com raiva quando você vê alguma pessoa passando alguma outra passando a perna em outra pessoa. Mas não devemos pecar quando estamos na ira. Irai-vos, mas não pequem. A ira descontrolada é um pecado. Quando nós damos lugar ao diabo, quando nós damos brecha na nossa vida para que o diabo tenha influência sobre nós. Nós também entristecemos o Espírito Santo quando cometemos o furto, quando roubamos. Versículo 28 fala: aquele que roubava não roube mais, mas ao contrário até tenha com que acudir ao necessitado, trabalhando com as próprias mãos. As palavras torpes que nós podemos ter, aqui diz na minha versão bíblica: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra imunda, mas unicamente a que for digna e para a edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Nós cometemos pecado contra o Espírito Santo, entristecemos o Espírito Santo quando nós temos atitudes de amargura ou um descontrole emocional, como no versículo 31, que ele vai dizer que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer malícia ou maldade. Esses são práticas que revelam um coração que ele não está se deixando ser guiado pelo Espírito de Deus, mas pela própria carne. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos.
Aqui destaca o versículo 28, quando ele diz: aquele que roubava não roube mais. E eu lembro de um filme que eu assisti, de um livro que eu comecei a ler e não terminei, O Caçador de Pipas. É um filme afegão, que conta a história daquela transição onde houve o golpe de Estado e entrou a ditadura islâmica naquele lugar. E existia um homem muito rico e tinha um filho, e ele tinha um filho da empregada, e aí esses dois meninos viviam juntos e cresceram juntos. E aí o filho da empregada, ele era quase que mais preferido pelo pai do menino, que era o homem rico, do que o próprio menino. E a história conta dele até quando eles foram para os Estados Unidos, saíram daquele lugar, depois que houve o golpe do Afeganistão ali, eles foram para lá. Então é um filme muito bonito, é um livro muito bonito, mas eu acho interessante que o homem, ele não tem nenhum tipo de religião, o pai. Mas aí ele, numa sala dele, quando o filho dele vai, a mãe leva ele para ser educado na religião islâmica, mas quando ele chega com o filho, e o filho pergunta alguma coisa para ele, eu lembro um pouco da cena, mas eu fui até buscar a frase que ele dizia a respeito do furto, do roubo. Quando o pai do menino, ele diz assim, o livro é de Khaled Hossein, ele diz assim, no Caçador de Pipas: existe apenas um pecado, um só, e esse pecado é o roubar. Qualquer outro é simplesmente a variação do roubo. Quando você mata, está roubando uma vida. Quando você mente, está roubando de alguém o direito de saber a verdade. Quando você trapaceia, está roubando o direito à justiça. Essa reflexão, ela também nos leva a pensar que todo pecado, ele fere a verdade, todo pecado, ele fere a justiça, todo pecado, ele fere a vida, e assim entristece o Espírito Santo de Deus. Primeiro de tudo, como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Na prática do pecado. Numa série, na Right Now Media, tem uma série do Iago, teólogo Iago, esqueci o sobrenome dele, mas ele fala dos pecados aceitáveis. Aí fala da gula, da inveja e outros mais. Ele vai trazendo ali uma série de estudos. E muitas vezes nós temos pecados que nós acolhemos e pecados que nós condenamos no outro, mas que nós acolhemos em nós, sem perceber. Então é muito sutil o que nós podemos fazer quando nós entristecemos o Espírito, para entristecer o Espírito Santo de Deus. E o que fazer então, se todos nós somos pecadores? Em 1 João vai dizer que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No versículo 10 vai continuar afirmando isso, que nós não podemos dizer que não temos pecado algum. Então nós todos estamos aqui no mesmo saco, no mesmo balaio, todos nós. O que nós podemos fazer então? Como então viver de modo a não entristecer o Espírito, se todos nós somos pecadores? A resposta está em viver uma vida de confissão, de arrependimento e de santificação. E confessar, irmãos, é reconhecer que diante de Deus os nossos erros, eles são latentes e aparentes. Eu posso iludir você, você pode me iludir, nós podemos até nos auto-iludir. Existe até um viés cognitivo que pode parecer que eu nem sei fazer um macarrão, mas eu acho que eu sou um grande chefe de cozinha, que é a síndrome de Dunning-Kruger. Todo mundo gosta de ter a síndrome do impostor, presbítero Oziel. Que a síndrome do impostor é você se torna tão bom no que você faz, que você acha que você não é tão bom assim. Você se cobra tanto e você não consegue assumir a sua capacidade, a sua habilidade. Aí todo mundo quer ter, né? Eu tenho síndrome do impostor. Aí eu acho que eu tenho síndrome do impostor. Porque para você, tua moral fica alta, né? Você é um expert no assunto e aí você tem. Agora, o síndrome do Dunning-Kruger é da qual uma vez eu me lembro que em um determinado círculo social, a pessoa levantou e falou assim: eu vou fazer o almoço hoje. E todo mundo: não, pelo amor de Deus, não deixa aí. E a pessoa, ela achava que ela cozinhava muito bem. Não deixa ir para a cozinha não, pelo amor de Deus. E a pessoa achava que ela cozinhava muito bem.
Então nós precisamos entender que a resposta está em confessar, reconhecer, com sinceridade e com arrependimento verdadeiro. Esse é o caminho, meu querido e minha querida, para que nós possamos então resolver essa questão e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Acima de tudo também é assumir essa decisão de não permanecer no pecado, mas nós possamos buscar sempre ser reconciliado com o Senhor. E mais do que isso, nós precisamos desejar viver fazendo a vontade de Deus num processo de santificação. Amém? E o que perdemos quando nós rejeitamos o Espírito Santo? Se você não topar essa proposta de olhar para si mesmo com mais discernimento de si mesmo, olhar para si mesmo, para o seu próprio coração, e quando você chegar no limite do seu entendimento próprio, no limite do seu discernimento próprio, você faça a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e me conduz ao caminho verdadeiro, às veredas da vida. Amém? E o que podemos perder se nós rejeitarmos o Espírito Santo? João nos ensinou que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, lá em João 16. Sem a sua ação, a pessoa fica entregue a si mesmo e à influência do maligno, sem discernir a vontade de Deus. Quer um alerta? Desejamos a volta de Cristo Jesus, como foi aqui ministrado no louvor, amém? Confiamos naquela palavra que foi lida aqui pela ministrante, que Ele voltará, que Ele virá para nos buscar. Voltará ao virar, né, presbítero Eliel? Mas virá nos buscar, estará nos céus, mas os seus anjos vão lhe pegar com as mãos e nos levar para encontrar com o Senhor nos ares. Mas temos que tomar cuidado, porque naquele dia, muitas pessoas acharão que conhecem a Jesus. Muitas pessoas terão um histórico de sucesso religioso, ministerial. Apresentará diante do Senhor que curou em nome dEle, que expulsou o demônio em nome deles, que fez maravilha em nome dEle. E Ele vai olhar e vai falar assim: eu não te conheço, aparte-se de mim. Então, na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus, falando sobre o cuidado que nós temos que ter de não entristecer o Espírito Santo de Deus, considere os seus passos, considere os seus sentimentos, considere os seus pensamentos, considere as suas palavras, considere o seu olhar, para que você possa realmente estar em Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo de Deus, e poder ser considerado filho de Deus. Amém? O Espírito Santo também é o que regenera, irmãos. O novo nascimento, como diz em João no capítulo 3, versículo 5, vai afirmar que a regeneração, o novo nascimento, é obra dele também. E sem essa obra ninguém pode herdar o reino de Deus, porque se não nascer de novo, ninguém pode herdar o reino de Deus. E rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a própria salvação, perdendo a oportunidade de experimentar a vida eterna. Creia, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo é o que promove isso em nós. Aqui fala alguém, como eu tenho dito muitas vezes, que viveu um tempo de incredulidade, intencional e muito embasada no seu próprio entendimento. Mas se você me perguntar o que é que promoveu a minha conversão, o que é que me fez ver o invisível, o que é que me fez crer no intangível, eu não sei te dizer. Porque aqui, como diz em uma parte do Evangelho de João, quando Jesus vai falar do Espírito Santo, ele sopra como o vento que sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então não posso te explicar. A única coisa que eu sei dizer é como aquela transformação do cego. Eu era cego e hoje vejo. Eu não conhecia Deus e hoje falo dele, com paixão no coração, com a grandeza daquilo que o Senhor tem feito pela sua misericórdia em minha vida. Além disso, irmãos, é preciso entender que nós podemos ser
prejudicados, irmãos. Nós podemos ser aqueles que não vão alcançar o propósito de Deus, porque ao entristecer o Espírito Santo, nós precisamos entender que nós nos afastamos daquilo que nos conecta intimamente com Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Porque não entristecer ao Espírito Santo é indispensável. Responda para você mesmo, por que não entristecer ao Espírito Santo é indispensável na sua prática de fé? Efésios capítulo 30, ele nos lembra que o Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. Ele é a garantia de que pertencemos a Cristo e temos uma herança eterna reservada. Esse selo nos dá esperança em meio às dificuldades, pois não vivemos apenas para essa vida, como afirma Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se nós esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que aguardar de alguém que segue fielmente ao Senhor Jesus Cristo nesse tempo presente? O que ele pode esperar nesse tempo presente daquele que segue fielmente ao Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo vai falar que aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O Espírito Santo é aquele que coloca o seu selo de redenção em nós. A palavra de Deus vai dizer que os que são guiados pelo Espírito Santo, esses é que são filhos de Deus. Amém? O apóstolo Paulo também vai reforçar isso. O apóstolo João, aliás, vai reforçar isso em 1 João, no capítulo 2, no versículo 26 a 28, ele diz assim: estas coisas vos escrevo acerca dos que vos enganam. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, assim como vos ensinou, nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O Espírito Santo é indispensável que você se preocupe em não entristecer o Espírito Santo na sua vida, porque ele é o selo da redenção. É aquele que com a sua unção, como diz aqui, agora filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então o Espírito Santo é importante. Essa unção, irmãos, ela é a presença do Espírito Santo em nós, confirmando que nós pertencemos a Cristo Jesus. Ela nos ensina, ela fortalece e ela garante, quando o Senhor voltar, nós estaremos firmes e confiantes diante dele. Por isso, meus queridos irmãos, não entristecer o Espírito Santo é vital. Sem ele não temos segurança, não temos esperança e não temos a garantia de redenção. Amém? Quantos aceitaram Jesus Cristo em algum tempo na sua vida? Publicamente, ou decidiu, falou, eu quero batizar, eu quero ser membro do corpo de Cristo, eu quero seguir a Jesus Cristo. Muitos levantaram a mão e alguns intimidados não levantaram. Mas isso não garante a sua adoção como filho de Deus. Sabia disso? Eu achava, né? Mas os que creem, mas deu-lhes poder de serem feitos, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos. Aí eu fui ver a palavra poder ali. A autorização, concessão de ser filho. Não necessariamente ser transformado em filho de Deus. Agora, na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, vai mostrar o Espírito Santo processando isso, nos tornando filho de Deus. Por isso que na carta do apóstolo Paulo, ele vai falar que os que são guiados pelo Espírito Santo, esses sim são filhos de Deus.
João vai falar que, olha só, quando ele vai lá no começo do capítulo 3 de 1 João, vai dizer que ele nos deu o poder, a graça de sermos chamados filhos de Deus. É o Espírito Santo, meus queridos. É o Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter sempre essa condição de olhar para essas coisas. Por isso que nós precisamos não entristecer o Espírito Santo, para que ele possa permanecer conosco. E nós estamos sempre fazendo um vínculo aqui nas nossas mensagens, dentro do propósito do Setembro Amarelo, da prevenção aí, do bem-estar, da saúde mental e emocional. Assim como o corpo adoece, nós também podemos ter uma mente doentia. Ela pode ser acometida de enfermidades. Muitos julgam, infelizmente, quem sofre com transtornos emocionais como se fosse uma fraqueza espiritual, como se fosse um pecado ou até uma possessão. Esse julgamento equivocado, ele apenas aprofunda a dor de quem sofre. Aquele que tem um transtorno emocional, aquele que tem um transtorno dessa natureza, quando ele ouve que é falta de Deus, você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, ou provavelmente talvez o fulano ele esteja sendo dominado por sentimento de culpa, porque ele cometeu algum pecado, que a consciência dele está trazendo ali à tona, ou a conceder isso aí é coisa do maligno. Nós ouvimos uma palestra tão maravilhosa da irmã Elza, da diaconisa Elza, que nos trouxe alertas sobre isso, dentro de um tema periférico, mas também ela trouxe essa abordagem, que nós precisamos entender que as pessoas têm sofrimentos emocionais, sofrimentos psíquicos, mentais, profundos, e precisam de apoio. Um dos sofrimentos que é causado nessas condições, mais comum, é a solidão, que pode existir mesmo quando a pessoa está cercada pela família. Me apavora quando eu olho vídeos que trazem aí pessoas muito alegres, sorridentes, entre convívios sociais, e falo assim, isso aqui foi 6 meses antes do suicídio, 3 meses, 1 semana, 1 dia, e mostra aquela pessoa que olhando aparentemente não tem nada que os seus olhos possam perceber, e de repente foi surpreendida com a perda daquele ente querido. Nós precisamos tomar cuidado a respeito de como nós nos posicionamos, porque a pessoa, mesmo cercada, nesses momentos, nós somos chamados a quebrar esse ciclo de solidão. Nós precisamos oferecer conexões reais, irmãos, na família e na igreja, de amor, de acolhimento, de apoio, de presença verdadeira. Nós não podemos soltar a mão de ninguém que talvez nós possamos perceber ou desconfiar que exista essa condição. A rede de suporte mais efetiva é a igreja e é a família. Eu acompanhei profissionais da área de terapias e de tratamento para recuperação de adictos, e todos eles sempre repetiam isso. Olha, para ele no momento é importantíssimo a sua comunidade de fé. Para ele é importantíssimo a família. Nesse processo não é só ele. Já fui repreendido por um profissional, terapeuta que estava do lado, quando eu coloquei o meu irmão numa clínica, e aí eu falei para ele, agora a partir daqui, meu querido, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, mas a partir daqui é com você. Depois que eu despedi do meu irmão, que ele me levou para a sala para dar as últimas orientações, ele pediu, por favor, eu sei que você tem razão, você está na sua razão, mas não repita isso mais para ele, principalmente nesse momento que ele está se desintoxicando, que ele está passando por esse momento de fragilidade, que tem pouca força de vontade própria. Precisamos ter sensibilidade, igreja, mas acima de tudo, apesar da igreja e a família ser redes de apoio e de suporte fundamentais, a maior e mais transformadora conexão é com Deus, por meio do Espírito Santo, porque Ele consola, Ele fortalece, Ele traz esperança, Ele conecta o coração humano aos valores eternos, dando sentido à vida presente e à certeza da eternidade.
Concluindo, meus queridos, ao invés de entristecer o Espírito Santo, existe aqui uma forma de que nós possamos não ficar só preocupados com a negativa dessa mensagem hoje. Não entristeça o Espírito Santo. Considere essa questão. É isso que é o recado para você e para mim. Do mesmo jeito que fui surpreendido com a exortação da minha esposa, olha, você está fazendo isso e eu estou me ficando muito triste. Com alguém que era meu parça, e ele vira para mim e fala assim, cara, eu estou muito entristecido ultimamente com você, porque você tem feito isso comigo. E eu achava até que estava agradando. Eu achava até que não tinha afetado em nada. Já parou para pensar que você precisa ter um momento com Deus, principalmente se dirigindo diretamente ao Espírito Santo, e pedir para Ele, meu Senhor, Espírito Santo de Deus, me mostra se existe alguma coisa em mim que está entristecendo a Ti. Já parou para pensar que você precisa desse tempo, meu querido? E isso pode ser não só 5 minutos, 10 minutos, um dia, mas a vida inteira. E ao invés de entristecer o Espírito, nós somos chamados a alegrá-lo, vivendo pela fé, confessando os nossos pecados, dependendo do Senhor e mantendo os olhos na eternidade. Essa postura fortalece a comunhão com Deus, ela vai trazer cura para a alma e esperança para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida, para o seu espírito. Enquanto muitos vivem aprisionados por tormentos emocionais, sem perspectivas de futuro e sem sentido no presente, mas ao abrir o coração à ação do Espírito Santo de Deus, nós encontramos uma nova razão para viver, uma esperança aqui e a certeza da eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Como termina no capítulo 5, no versículo 1, Paulo escreve, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e no versículo 2 ele vai dizer, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que nós possamos estar firmes nesse propósito, nessa intenção de estarmos diante do Senhor e nós nos questionarmos. Nós não podemos andar em dúvidas, irmãos, mas nós não podemos nos autoiludir. Você pensa que talvez você possa iludir a quem? Muitas vezes com as nossas atitudes aparentes. Nós precisamos ter sinceridade de chegar diante do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de pequeno grupo, de discipulado, de estar juntos, de apoio, nós falamos de um ambiente de dar espaço para isso, de estarmos sinceros, transparentes, podermos apresentar as nossas fraquezas sem medo de julgamento. Nós podemos ser alcançados pela graça de Deus quando, enquanto comunidade de fé, enquanto igreja de Deus, nós preparamos esse ambiente. Me fala uma coisa, o que é mais valioso, uma taça de vidro ou uma taça de cristal? Uma taça de ouro ou uma taça de cristal? Uma taça de prata ou uma taça de cristal? Uma taça de bronze ou uma taça de cristal? Pode projetar a imagem, por favor. O que você preferiria para tomar um suco, uma bebida, numa refeição, numa ceia? O que você preferiria? Vamos ver se vai aparecer. Uma taça de ouro, uma taça de prata, uma taça de cristal, uma taça de bronze. O que você preferiria para colocar a sua bebida predileta e saborear aquela bebida dentro de um momento especial? Ou uma taça de barro, um copo de barro como esse? Se fosse para você colocar em suas mãos e ter o prazer, que uma vez eu tive com uma pessoa, a pessoa colocou a bebida e falou assim, essa taça aqui é a taça de tal não sei o que, não sei o que, e a taça era muito valiosa, custa não sei quanto.
Se você tivesse o prazer de beber a sua bebida predileta, num brinde especial, com a taça mais adequada, com o copo mais adequado, o mais valioso, qual você escolheria? Uma taça de cristal, uma taça de bronze, de ouro, de prata, ou de qualquer outro material, uma taça de barro? Isso é uma taça de barro. Pode deixar aberta ali. Fechou? Uma taça de barro. Essa taça, para vocês terem uma noção, essa taça é uma antiguidade. Você preferiria, se tivessem ali, colocassem diante de você os copos, ali, taça de ouro, bronze, prata, aquela taça que a pessoa falou que era de uma marca lá que era muito cara. Essa taça, essa peça, é um vaso zoomórfico do antigo, provavelmente da cultura cipriota ou alguma tradição cerâmica mediterrânea do período da Idade do Ferro, século 8 a 5. Se você pudesse tomar uma taça na sua bebida preferida, ter o prazer de pegar uma peça histórica dessa e poder tomar nessa peça, você tomaria? Sim? Ou uma taça de vidro, uma taça de cristal, qualquer taça, você tomaria? Mas se eu te dissesse que essa taça, em resumo, trata-se de um vaso cerâmico zoomórfico em forma de cabeça de touro, muito provavelmente de origem cipriota ou grega, usado em contextos de rituais ou votos religiosos antigos. Na mesa tinha todas as taças, qual você pegaria? Você pegaria essa? A taça de cristal, ela é feita de uma maneira muito especial. A produção do cristal, aquela taça que você vê, né? Ela é feita assim de uma maneira muito especial. Tanto é que ela não serve só para beber. Ela serve também para emitir som. Você já viu sinfonia de pessoas usando várias taças de cristal? E aí coloca um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, coloca lá e faz aquilo que é um instrumento musical. Já viu que bonito? Os músicos aqui, né? A pessoa toca com uma maestria aquilo lá, e cada um, dependendo do volume de líquido que tem na taça, ela produz. Mas uma taça vazia, ela cumpre o seu propósito da sua existência? Por mais que seja bonito e extraordinário, fora do comum, mas ela foi produzida para ser um instrumento musical? Ou ela foi produzida para estar na mão daqueles que celebram a vida? E uma taça vazia tem alguma função? E você vazio sem o Espírito Santo de Deus, pode ter alguma função? Faz sentido? Um pouquinho, porque vai dar um sonzinho legal? Imagine você tendo a oportunidade de tomar a sua bebida preferida aos montes. Para mim, ou é suco de uva ou é Coca-Cola. E aí eu coloco só um pouquinho na taça, porque eu quero ficar ali brincando. Experimentando ela. É o propósito, é a vontade? A palavra de Deus diz para que nós não nos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o selo da redenção. É aquele que nos dá essa sensação de sempre estarmos na presença do Senhor. Ele é o Consolador, que viria para estar conosco até que Ele venha. Você coloca de pé em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te glorificamos e engrandecemos a Ti, Senhor, e queremos não entristecer o Teu Espírito, Senhor. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, ó Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, não queremos entristecer ao Senhor com os nossos pecados, não queremos tolerar em nossos corações aquilo que não está, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Vem, Senhor, sobre nós,
com tua unção, com tua graça, com tua misericórdia, porque queremos ser cheios, ó Senhor, da tua unção, do teu poder, da tua graça. Perdoa, Senhor, e nos faz, ó Senhor, discernir para que possamos proceder e caminhar conforme a tua vontade e o teu propósito. O Senhor nos criou para a tua glória, o Senhor nos resgatou para o teu louvor. Que o Senhor possa receber de nós toda a honra, todo louvor, toda a glória, e nós coloquemos as nossas vidas, ó Senhor, diante do teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, ó Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.